um prato de sal com a pessoa que você sabe quem ela é realmente. Na hora da tribulação, na hora do inesperado. É na hora do inesperado que nós provamos quem somos. Se nós somos reativos, nós reagimos como? Ou nós somos violentos, nós, de repente, aquele homem calmo, tranquilo, né, explode de uma hora para outra. Ou nós nos isolamos, vamos para a caverna, né, irmã? Vamos para a caverna e ficamos lá escondidos, não queremos falar com ninguém. Ou nós nos fazemos de vítima. Hoje o que mais tem é o vitimismo, né? Isso está em moda. Ah, como eu sofro, não sei o quê. E aí, nós vamos vendo quem nós somos. Ou nós enfrentamos isso com a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. E a pergunta que eu faço é a seguinte: como nós enfrentamos a provação que vem, que surgirá na vida de cada um? E eu sei que nessa manhã muitos irmãos aqui estão passando por provações terríveis, mas que precisarão entender, através da sabedoria de Deus, que é um processo no qual você vai passar, Deus vai passar contigo, e no final, irmãos, sabe o que tem proposto para cada um de nós? A coroa. Não é isso que nós temos, a coroa? É a coroa, irmãos. No final de toda a provação, nós teremos a coroa. No final dessa vida, a coroa nos está reservada. E é isso que nós precisamos olhar e ver. Eu estou treinando, eu estou correndo todos os dias, e teve uma época que eu falei, eu vou atingir o excelente na corrida. E o excelente eram 2.300 metros em 11 minutos. Dava o que fazer, façam os cálculos aí, dá 3 minutos e poucos, né, por quilômetro. Deu o que fazer, irmãos, eu treinava e eu não alcançava, eu ficava frustrado. Aí eu falei, agora eu vou por pontos. De tantos em tantos metros eu tenho que ter tantos minutos ou segundos correndo. E fui fazendo aquilo, e treinando, até que eu alcancei. Primeira vez, segunda, terceira, e fiquei mantendo o excelente ali na corrida. Deu o que fazer, mas tinha um propósito e eu alcancei esse propósito. Foi sofrido, mas valeu a pena. Né? Aqueles que estão estudando para concurso público, né, Paulo? Ou outros que estão estudando, estudam, queimam a pestana, né? Como falava antigamente, mas você vislumbra o que você tem no final, o prêmio que você vai ter no final. Então, as coisas, às vezes, são difíceis, são trabalhosas, mas nós precisamos olhar o prêmio, aquilo que virá depois. Você que faz uma língua, fica ali to be or not to be, né? E, caramba, eu não consigo falar de jeito nenhum. Hã? E aí, tá vendo? Nice to meet you, né? Até que chega uma hora, que de uma hora para outra, uma chavinha que muda, pum, e você começa a falar fluentemente qualquer língua, inglês, francês, alemão, e você fala, valeu a pena todo o sacrifício que eu tive que passar para poder alcançar esse objetivo. Como nós enfrentamos as provações? Com as nossas armas ou com as armas de Deus? Isso faz toda a diferença. Você vai colocar o seu escudo enferrujado, pesado, o seu capacete que nem encaixa na cabeça direito, ou você vai usar a armadura de Deus que está lá em Efésios, capítulo 6, do 13 ao 17, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. É isso que você vai usar? Você vai olhar para Deus e falar, Deus, eu vou, mas só se for com o Senhor. Porque eu tenho outra opção, Deus, eu posso ir sozinho também. Mas talvez eu não chegue nem no final. E Deus fala, vamos junto. Você é meu amigo. Eu quero ver você vencer. É assim que Deus trata conosco. Deus não quer te jogar para baixo. Deus quer te provar quando você passa pelo vale. Tiago nos mostra como enfrentar as provações da maneira correta. E é isso que nós veremos nessa manhã, nessa palavra de Tiago do 1 ao 18. E como que eu devo agir diante do sofrimento? No versículo 2 fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Nós, como crentes, vamos passar, se já não passamos, por diversas provações. Aí eu faço a pergunta novamente, por que o crente sofre? Tem tanta gente que fala que depois que você aceita Jesus, a sua vida vai ser maravilhosa, você não vai ter mais problema, você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Imagina todo mundo cabeça e ninguém cauda, hein? Na empresa só ia ter chefe, só CEO, né? Não ia ter empregado.
Na escola só ia ter diretores, não ia ter alunos nem professores. Por que os crentes passam por provações ou privações? Por que são tão injustiçados? João capítulo 6, versículo 33 nos responde: no mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Em Jó capítulo 5, versículo 7 fala: o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Olha as fagulhas voando para cima aí. Nós nascemos para as dificuldades, por causa do pecado. Não era propósito de Deus, mas por causa do pecado nós sofremos. Agora, muitas provações elas surgem da nossa própria humanidade. Nós sofremos doenças, nós sofremos acidentes, desapontamentos por causa do pecado. Então isso aí é algo natural, entre aspas. Por que eu sofro? Por causa do pecado. Não tem como passar por essa vida sem sofrer. Você já nasce sofrendo. E muitas provações também vão surgir por causa da minha pecaminosidade. Existem problemas que eu mesmo crio, irmãos, por causa da minha língua, por causa das coisas que eu falo, por causa das minhas atitudes. Em alguns casos, o diabo não tem nada a ver com isso, apesar dele se aproveitar das situações, tem coisas que eu mesmo cavo na minha vida para ter problemas. Tem situações que eu mesmo crio. Muitas provações virão para trazer glórias ao nome de Deus. Existem pessoas que vão passar pelo vale glorificando a Deus. E às vezes você que está de fora nem entende como aquela pessoa está conseguindo passar por aquilo da forma que ela está passando. Mas o nome de Deus está sendo glorificado através da vida dela. Quantos exemplos nós não temos? Aqui nessa igreja nós temos vários exemplos de irmãos que estão aqui hoje conosco, de irmãos da geração passada, que foram exemplos de pessoas que perseveraram na fé no momento da tribulação. Quando nós não entendemos o propósito de Deus para as provações, nós poderemos nos entristecer, mas quando nós entendemos esse propósito, nós vamos fazer o que Tiago propõe aqui no versículo 2. Nós vamos nos alegrar, não na dor, não no sofrimento. Não é que durante um procedimento qualquer eu não vá chorar, não vá me entristecer. Não é isso, irmãos. Não tem super-homem, não tem super-girl aqui, né? Super-woman, Mulher Maravilha, né? Não tem. Todos nós vamos chorar em um momento, vamos ficar tristes. Mas esse se alegrar é saber que Deus está contigo e que Ele é fiel. E Ele é fiel a Ele mesmo, porque Ele não pode negar a si próprio. E com Ele nós vamos chegar ao final. Peter H. Davis diz o seguinte: se a pessoa enxergar a situação difícil, não meramente da perspectiva do problema imediato, mas também da perspectiva do resultado que Deus está produzindo, ela pode sentir profunda alegria. É difícil? É difícil, não é fácil. Parece que Tiago quer nos mostrar que há saída na provação e há o que tirar de bom dela. É na provação que o nosso Deus, nosso amor a Deus é confirmado. É na provação que a nossa fé é confirmado. Como faremos isso? Tendo um coração inteiro na provação, não fugindo da realidade. O que mais acontece hoje em dia são as pessoas querendo se alienar, porque elas não querem passar pela provação e elas acabam dizendo, não está acontecendo. Elas fogem para a internet, elas fogem para os vícios, elas fogem para as futilidades da vida, para fingir que aquilo não existe. Eu não estou vendo os irmãos, então não vou ficar nervoso. Isso não existe. Os irmãos estão aí, continuam, mesmo fechando os olhos. Então eu tenho que encarar a realidade, eu tenho que olhar para Deus e falar, Deus, vai comigo, Pai. Se o Senhor estiver ao meu lado, eu vou. E o que nos deixa acordados, atentos, é a sabedoria divina, pois através dela nós poderemos enxergar a realidade ao nosso redor e reagir de forma correta às provações. Versículo 3 e 4 fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança ela tem uma ação completa. Quando não confirmamos a nossa fé, nós começamos a procurar outras saídas,
outros senhores. E nós devemos depositar toda a nossa fé em Deus, que irá gerar maturidade e integridade. Irmãos, crentes imaturos, eles criam problemas para si mesmos. Crentes imaturos, eles são impacientes. Já viram isso? E a impaciência pode trazer consequências desastrosas. Abrão, na época, depois se tornou Abraão, ele coabitou com Agar, porque ele foi impaciente, ele deveria esperar a promessa de Deus ser concretizada. Mas pela impaciência, ele colocou o carro na frente dos bois, ele quis ajudar a Deus e ele se prejudicou com isso. Moisés feriu a rocha por ter ficado impaciente e irritado. O povo estava com sede, o povo todo gritando, e você na liderança, e liderança é algo que não é fácil, né? Mas quando você está com Deus, você consegue seguir em frente. Mas Moisés, ele ficou nervoso ali, e era para ele apenas ter falado, ele foi e bateu na rocha. Vocês querem água? Toma água. Pá! Deu 2 cacetadas na rocha, e a rocha jorrou água, e todos beberam, só que ele pagou o preço por sua imaturidade e por sua impaciência. Se nós não fizermos aquilo que Deus propôs para nós, nós vamos pagar o preço. Nós temos que ficar tranquilos, ter fé que Ele está atuando. E Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós, como eu falei. E Satanás nos tenta para fazer o pior em nós. Essa é a diferença. As provas da fé provam que, de fato, nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós vamos encarar a dor, o sofrimento de outra forma. Novamente, abro parênteses. Vamos chorar, vamos ficar tristes, vamos clamar a Deus, vamos abraçar os irmãos, vamos chorar, vamos, mas sabendo que Deus está conosco. E como que eu posso viver com sabedoria nesse mundo, no meio do sofrimento? Porque esse mundo é sofrimento. Até as crianças sofrem, né? Do seu jeito, mas sofrem, todos sofremos, não adianta. No versículo 5 de Tiago vai falar o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Russell Norman, citando Cícero, disse que a sabedoria era a princesa das virtudes e a fonte do conhecimento bem aplicado. Nós devemos pedir a sabedoria divina e não apenas buscarmos o conhecimento que não será bem aplicado. Hoje, o que mais tem é conhecimento. Eu quero fazer um doutorado, pós-doutorado. Quero fazer uma pós-graduação. Tem gente que tem 1000 pós-graduações, né? Pode fazer o que quiser. Mesmo que seja de outra área, você pode fazer a sua pós. E aí se enche de conhecimento, mas não sabe usar o conhecimento. Não é sábio. A palavra de Deus é a mesma coisa. Eu vou fazer teologia, depois eu vou fazer... não sei mais, né? Mestrado, doutorado, né? Vou sair mestre em divindade, doutor em divindade. E aí eu sei muito de teologia, mas eu não sei aplicar isso. Nem na minha vida, nem na vida dos irmãos. Só conhecimento. A sabedoria que vem do alto. Ela nos demonstra como nós devemos agir diante das dificuldades. Salomão, irmãos, ele pediu sabedoria a Deus. Lembra desse fato? E Deus deu a ele sabedoria e muito mais. Não só sabedoria. Deu riquezas, muitas outras coisas. Ana entregou a Deus Samuel. Toma, Deus, estou lhe devolvendo a bênção. E Deus deu outros filhos a Ana. Ela poderia ter segurado Samuel e Deus não ter lhe dado mais nada, porque o coração dela estava em Samuel. Mas o coração de Ana estava em Deus, e Deus a abençoou com outros filhos e filhas. Quando buscamos a Deus no meio da tribulação e demonstramos a fé, Ele nos dá muito além daquilo que pedimos e pensamos. Os versículos 6 e 7 vai falar assim, peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. A falta de fé em Deus, em nossas petições, evidenciam-se em nossas atitudes. O homem que ora por orar, simplesmente para fazer um ritual religioso,
ele será como onda do mar, inconstante e agitado. É a cara dessa geração. Inconstantes, pois se deixa levar por várias direções. Ele não está alicerçado na rocha eterna que é Jesus Cristo, em busca de muitas fontes, que não é a fonte de água viva, que é o Cristo ressurreto. E agitado também, dominado pela ansiedade. Nós vivemos numa época onde as pessoas estão ansiosas o tempo todo, demonstrando que não confiam plenamente em Deus e em seus propósitos. Efésios 4,14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 8 fala assim: é alguém de mente dividida, em algumas versões fala de ânimo dobre. E é instável em tudo que faz. Duplicidade de mente, irmãos, nos mostra que nós não sabemos para onde nós vamos. Nós temos vários caminhos, a nossa mente está dividida. Agora, em Deus, a nossa mente fica unificada. É um só caminho, um só propósito, um alvo a ser atingido. Terceiro ponto, cuidado onde você deposita a sua confiança. Versículos 9 e 10 vai nos mostrar o seguinte: o irmão de condição humilde, em outras versões fala o irmão pobre, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Ou seja, a riqueza não me eleva, a pobreza não me rebaixa, porque a minha confiança deve estar em Deus. O cristão pobre deve se alegrar ao reconhecer que diante de Deus foi elevado à posição do filho e herdeiro do reino. Alguns acharam que eu ia falar que o cristão pobre ia ficar rico, né? Mas foi elevado a coisa maior e melhor. A posição de filho e herdeiro do reino. Você é filho de Deus. Você não é qualquer coisa, querido. Você pode ser rico, milionário, andar em iates, né, navegar pelos 7 mares, mas ter um coração pobre. Outro dia eu vi uma artista famosa aí, que eu nunca ouvi nenhuma música dela, mas eu ouvi ela falando, né, que tem um vazio dentro dela que nada preenche. Nada. Uma cantora famosa aí, da nossa pleiade de música brasileira, né? E ela falava isso. Eu falei, cara, tomara que um dia ela encontre o Cristo verdadeiro. Não esse Cristo que estão pregando por aí, mas o Cristo verdadeiro, que faça com que ela reconheça o pecado, a justiça de Deus, e ela se volte para Cristo. É conhecida a expressão do missionário Jim Elliot, morto pelos índios Waorani: não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar o que não pode perder. É o nosso tesouro, irmãos. Vamos passar por tribulações? Vamos. Vamos passar por provações? Vamos. Mas no final, nós temos o Stefano. Tem algum Stefano aqui? Stefano é o original da palavra coroa, né? Que quer dizer que nós receberemos aquela coroa, sabe? Aquela de louro, parecido com aquilo, né? No final, nós receberemos essa coroa. E aí, irmãos, nós falaremos, valeu a pena. Durante o processo e quando chegarmos no final também. No versículo 12 fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Receberemos a coroa da vida. Como Lutero expressou no hino Castelo Forte, ainda que percamos família, bens, prazeres, Deus continua sendo o nosso castelo forte. Feliz aquele que persevera na provação, pois será aprovado pelo próprio Deus. Nosso último tópico: seja o pai da criança. Assuma a paternidade se você realmente for o pai. Nos versículos 13 ao 17, vai falar: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça,
sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, em algumas versões fala concupiscência, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. E nós temos essa tendência, né, de não assumirmos os nossos erros. A maioria de nós, uma hora ou outra, vai falar, não, eu não tenho culpa disso, não. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da escola, o professor não ensina direito. A gente gosta de colocar a culpa no outro. Por que eu estou passando por isso? A culpa é do outro. Dificilmente nós vamos olhar para nós mesmos e falar, não, eu errei. Eu sou o culpado disso. Geralmente nós colocamos a culpa no outro. Ao passarmos pelas provações e cedermos à tentação, invariavelmente iremos culpar a todos, menos a nós mesmos. E vejamos como é que isso se dá. Primeiro, a minha própria cobiça me tenta e me seduz. Já viram que nos golpes que é dado por aí, a pessoa cai porque ela cobiçou aquilo? Porque ela não quis trabalhar e ela achou uma facilidade ali para poder ganhar um dinheiro fácil? Na maioria das vezes é isso. Olha, eu tenho um prêmio aqui de 12 mil, você coloca 1.000 na minha conta, né? É a cobiça que está lá dentro, é aquele bichinho pequenininho que está no nosso coração. Em segundo lugar, a cobiça, depois de bom tempo em meu coração, ela dá a luz ao pecado, ou seja, o pecado é o filho da cobiça. E os acidentes, geralmente, eles ocorrem, não é por algo que aconteceu de repente, o avião caiu porque a asa soltou. Cara, a causa foi porque soltou a asa do avião. Vamos pesquisar o que aconteceu? Talvez por falta de manutenção, o engenheiro que deveria apertar aquela porca não apertou corretamente, porque ele tinha que dar tantos cliques e ele não deu, e aí ele foi sair para tomar café, quando ele voltou, não sei o quê, blá, blá, blá. Quando você vê, é uma sequência de erros. Um casamento, ele não é destruído de uma hora para outra. São pequenas coisas que vão acontecendo ao longo de uma vida e que depois destroem um relacionamento. Uma amizade não acaba de uma hora para outra. Acontece por pequenas coisas sequenciais que vão acontecendo. E o pecado, ele gera a morte. Essa é uma gravidez, irmãos, de risco, muito risco. E ela é do mal. Então, cuidado com esse filho. Pois esse filho que está sendo gerado, ele é um filho da morte. Ele é um filho que traz morte. E o pecado, ele começa assim, a cobiça pequenininha lá no útero, né? Fica lá pequenininho. E em poucas semanas, ontem eu vi uma palavra sobre isso, eu e a Cris, aquele zigoto, é isso mesmo? Os médicos me ajudem. Ele fica grande, 4 quilos. Olha o tamanho disso. De repente, aquela cobiça, ela vai sendo gerada em nós, ela cresce e ela traz morte. Versículo 18 fala, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. O pecado gera morte, lembra? Pecado que foi gestacional durante várias semanas, um olhar, um pensamento que vai nascendo em nós e nós vamos alimentando aquilo, vai sendo gerado em nós até que ele nasce e ele traz a morte. É isso que o pecado faz. O pecado gera a morte, mas a palavra, como eu disse aqui, gera a vida. Gera a vida. Ao passar pelas provações, lembre-se de que elas fazem parte de um processo. E nesse processo nós sairemos vitoriosos se nos firmarmos na palavra da verdade, pois é ela que nos gera para uma nova vida e nos dá a persistência necessária para perseverar até o fim. É a palavra. É o próprio Cristo que está em nós. Concluindo, irmãos, lidar com as provações nunca foi uma tarefa fácil. E você nunca vai ouvir, pelo menos de mim e de muitos, que passar pela provação é fácil. Não é fácil. Mas Tiago nos mostra que elas não são obstáculos sem propósito.
São oportunidades para crescer em maturidade e glorificar a Deus. À medida que o fim se aproxima e a corrupção do mundo se intensifica, a igreja do Senhor precisa aprender a responder às provações com sabedoria, fé e perseverança. E essa sabedoria não nasce de nós mesmos. Lembra? Peça a Deus, Ele vai te dar. Ela vem do alto, do Deus que dá generosamente a todos que os pedem. Por isso, em vez de buscar apenas uma resposta para o porquê da dor, devemos buscar a presença daquele que transforma a dor em propósito. Devemos orar com fé, firmar os pés na palavra e lembrar: não somos definidos pelas circunstâncias, mas pela fidelidade do nosso Deus. Fechando, irmãos, Isaías 41:10. Texto lindo esse. Também eu vi ontem no louvor com a Cris, que eu ouvi, eu falei, caramba, isso é muito lindo, né? Tem que levar para os irmãos. Diz assim: por isso não tema. Agora não é Tiago falando para você. É o próprio Deus. Mesmo quando o Tiago fala, também é Deus falando. Mas aqui é Deus falando para você. Eu estou com você. Ele está com cada um de nós. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei. Eu o segurarei na minha mão direita vitoriosa. É assim, irmãos, que nós vamos passar pelas provações da vida, segurando na mão do Senhor. Nós seremos vitoriosos, porque Ele está conosco. Não pela minha força, não pelo meu poder, mas pela força do nosso próprio Deus. Vamos colocar de pé e vamos entoar esse cântico ao Senhor. Feche seus olhos, queridos. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai. Mesmo em meio a tantas tribulações, Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades que surgem em nossas vidas, Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco, caminhando conosco. Pai, que a nossa fé possa ser provada, Senhor, como ouro, que ela possa ser purificada, Pai, e que nós possamos demonstrar que amamos ao Senhor passando por elas, sabendo que no final, Pai, tudo vai valer a pena, durante o processo e depois também. Em nome de Jesus, Pai, eu peço por aqueles irmãos que estão aqui sofrendo, passando por dificuldades, Senhor, sem saber o dia do amanhã. Em nome de Jesus, Pai, mostra para esses irmãos que eles têm outros irmãos que estão ao seu lado, Pai, e que eles não precisam passar por isso sozinhos. Eles podem olhar para o Senhor e podem olhar também para o irmão que está ao seu lado, Pai, e juntos passarem pelo vale, Senhor, pelas provações. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser aprovados como obreiros, Senhor, que não tem do que se envergonhar da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, na hora que estivermos chorando, Pai, que as nossas lágrimas derramadas possam ser um tributo a Ti, de pessoas que sabem que o Senhor é Deus, Pai, de pessoas que confiam no Teu santo nome e no Teu poder, e que apesar das circunstâncias, jamais irão, Pai, deixá-lo para trás. Assim como o Senhor também jamais irá nos abandonar. Obrigado, Senhor. Continua conosco durante todo esse domingo, que possamos engrandecer o Seu nome por onde quer que nós venhamos a passar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Dê um abraço no seu irmão e até a noite, queridos, se Deus quiser.